Boa noite! Vamos lá para mais uma parte do estudo do nosso livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. São todos bem-vindos a esse estudo online e gratuito que visa provocar em vocês o interesse por contemplar mais, por olhar mais as belezas que temos ao nosso redor, usufruir dessa contemplação e perceber os benefícios. Nós já caminhamos um pouco na leitura do livro. Boa noite, Tereza. Então é muito interessante algumas pessoas que estão acompanhando esse estudo muitas vezes conseguem observar o quanto entrar nesse campo da beleza tem provocado pequenas mudanças na vida, né, Tereza? Então a Tereza outro dia me comentava que ela achou muito interessante quando nós iniciamos o capítulo que se intitula Em Companhia é Melhor, e fala que perceber a beleza nas relações muitas vezes dá um colorido diferente para essa beleza. E na vida da Tereza, ela observou que começaram a voltar algumas pessoas que há muito tempo ela não via. Então, pessoas das suas relações, de repente, começaram a pipocar. E é interessante quando a gente entra em qualquer campo, ou seja, a atenção que eu dou para determinado assunto faz com que ele se expanda na minha vida. Então, no momento em que eu começo a observar as questões referentes à beleza no meu entorno, é como se isso fosse ganhando mais força. É como se eu entrasse nesse campo. Então, entrar no campo da beleza da companhia, a beleza da amizade, a beleza das relações, pode fazer com que, de repente, sincronicidades relacionadas a esse campo possam começar a acontecer na minha vida. Mas é necessário que eu esteja atento, que eu possa perceber, notar isso acontecendo. Para tanto, eu preciso estar presente, eu preciso estar atento no meu dia a dia, estar vivendo o momento presente. Então, hoje nós vamos terminar esse capítulo que se chama Juntos é Melhor ou Em Companhia é Melhor. E vamos iniciar o próximo capítulo, que é o 13, que se chama A Beleza da Alma, que é justamente o título desse maravilhoso livro. Então, dando sequência. Na percepção privada de condicionamentos no que diz respeito ao belo, ou seja, livre daquilo que nós aprendemos na escola, daquilo que dizem os espertos, da moda, do medo de causar uma má impressão, nós sentimos que aquilo que nos agrada está muito próximo, que representa, em alguma maneira, a nossa identidade. Se eu, por exemplo, encontrei beleza no jazz de Charlie Parker e Dizzy Gillespie, ou nos veios amarelos e vermelhos das folhas de outono, ou na arquitetura romântica de uma igrejinha quase nua e simples, aqui está. Tudo isso me representa. Representa aquilo que eu sou. Se eu revelo as minhas preferências, as minhas autênticas preferências
aquelas que me comovem, que me mudam, eu me exponho, eu me coloco no jogo. É como se fosse uma declaração de amor, diz o autor. E aqui eu fiz uma anotação ao lado dessa última frase, eu escrevi estilo, porque durante algum tempo eu trabalhei com estilo, trabalhava com as mulheres e eu auxiliava essas mulheres a partir das suas escolhas estéticas a compreender qual é o estilo. Porque se eu não sei do que eu gosto, eu dificilmente terei um estilo. Eu vou me deixar levar pela moda. E o que é a moda? É a imposição do estilo vigente, das cores, das formas, das texturas, das estampas. E uma pessoa que não conhece o seu estilo é como se fosse uma pessoa sem identidade. Então eu trabalhava na consultoria de imagem com essa parte de estilo que eu considerava muito interessante, porque ela traz algo a respeito de quem nós somos. Porque a moda transforma todo mundo em iguais. Então todo mundo tem que gostar das mesmas cores, das mesmas estampas. Se a saia agora é rodada, eu tenho que gostar de saia rodada. Se a saia é justa, eu tenho que gostar de saia justa. Enfim, e a gente vai se deixando levar e acontece que vamos perdendo cada vez mais as nossas referências estéticas. Então, aqui ele diz, vou reler esse pedacinho, se eu revelo as minhas preferências, as minhas autênticas preferências, aquelas que me comovem e me mudam, eu me exponho, me coloco no jogo. E aqui está o medo, né? Porque como que eu vou dizer que eu não gosto de saia rodada? Se é o que está na moda e todo mundo está usando. E como que eu vou pagar esse mico? E como eu vou me expor dizendo, não, mas eu não gosto disso? Então, muitas vezes nós preferimos estar de acordo, em concordância com o gosto da manada, a fazer valer aquilo que a gente prefere, né? É preciso coragem, é preciso identidade, é preciso eu saber quem eu sou para poder bancar as minhas escolhas, também no que diz respeito à estética. Voltando agora ao autor do livro, e é significativo que muitas pessoas indiquem no coração o lugar onde mora a percepção estética, uma emoção de coração. E o coração é justo a nossa intimidade, é a sede daquilo que está realmente no nosso coração. A beleza, em resumo, não é um metal que imita ouro, não é algo secundário, mas é um fator central que revela quem somos. Se depois nos encontramos próximos a uma outra pessoa que experimenta aquilo que estamos experimentando nós, a nossa relação será simples e direta, porque todos os obstáculos que existiam antes, os medos, as suspeitas, as expectativas, os ressentimentos, os fingimentos, tudo isso por um momento é varrido para longe. E é então que a transformação se torna possível, que a compreensão se torna fácil e que a emoção nos penetra e revoluciona e joga para o ar todos os nossos estereótipos, todas as nossas os nossos cansativos hábitos mentais. Assim é possível o encontro, é possível a unanimidade, é possível ser uma só alma, ser, por algum momento sem tempo, um só com uma outra pessoa ou outras pessoas, ou pelo menos estar em sintonia. Essa é uma experiência altamente desejável. E quem a viveu
a quer repetir. Quem não a experimentou sente mais ou menos um obscuro desejo. A tradição celta, fala de Anankara, a alma gêmea ou companheira. Antes de nascer, a nossa alma era inteira e unida. Depois se partiu em duas almas, que com o nascimento se desperderam por caminhos do mundo e a partir de então precisam se reencontrar. A alma gêmea é aquela com a qual encontramos um acordo imediato, uma transparência cristalina, uma total ausência de filtros e defesas. É aquela que nos ajuda a aprender as lições da vida e nos conforta quando nós sofremos, porque ela compreende aquilo que nós experimentamos e se ilumina da mesma beleza da qual nós nos iluminamos. Não sei se existe realmente uma alma gêmea, mas com certeza existe uma necessidade profunda e intensa de descobri-la. E, portanto, existem pessoas com as quais experimentamos uma maior afinidade. É justo a capacidade de nos abrirmos e deixarmos que nos vejam dentro, depois de ter vencido cada temor, que, como demonstra um certo número de pesquisas, aqui é onde se encontra a base da amizade e do amor. Que bonito isso, né? A base da amizade e do amor se encontra nesse lugar onde existe a afinidade, a capacidade da gente se abrir, deixar que nos vejam lá dentro, depois que a gente venceu cada temor. Eu aposto que isso já aconteceu com vocês. E quando a gente consegue ter esse nível de intimidade com alguém, a gente realmente se ilumina. A inteligência estética é também isso, a capacidade de captar e intuir a percepção do outro, de deixar a possibilidade, de deixar a ele a possibilidade de transmitir a sua experiência naquele momento. Se os nossos gostos são parecidos, acontecerá uma intensificação e um aprofundamento da experiência. Se ambos apreciamos a sonata para 2 pianos e percussões de Bartók, ou a música tribal de Malawi, então, escutando juntos, talvez será possível descobrir novos aspectos, ou amar aquela música ainda em maior profundidade. Se os gostos, ao contrário, são diferentes, a inteligência estética consiste, antes de mais nada, na capacidade de se deixar contagiar pelo entusiasmo do outro. Neste modo, nós nos enriquecemos, porque o outro se torna um guia em um território que para nós é desconhecido. Isso acontece também na direção oposta. Como existe quem é mais receptivo ao contágio estético, assim tem também quem consegue com maior facilidade ajudar os outros na percepção do belo, lá onde não se suspeitava que ele existisse. Essa capacidade é vital no campo da educação, onde existem pais, parentes, professores que têm o magnífico dom de transmitir uma percepção estética. Quem está acompanhando aqui o estudo, nesse momento a gente pode levar a nossa imaginação
Lá para quando a gente era criança, será que aconteceu? Será que você lembra na sua história, quando estava na escola, de algum professor em especial, algum parente, algum tio, alguma tia, alguém que tenha lhe mostrado algo de belo e isso tenha marcado a sua história? Porque isso faz diferença na vida da gente. Ter aprendido a gostar de música, gostar dos animais, gostar da natureza. Quanto antes a gente aprende a ter olhos para ver as belezas, melhor é para nós, para os nossos arquivos estéticos. Nós precisamos alimentar os nossos arquivos estéticos. Quanto mais ricos são esses arquivos, mais criativos nós nos tornamos. Até me perdi aqui, comecei a divagar. Mal que vá, se isto não acontece, a inteligência estética consiste, então, na tolerância estética. Isto é, no aceitar que alguém veja a beleza onde nós não a vemos. Esta aceitação é importantíssima, porque nos faz compreender a verdadeira natureza da beleza, que é tão variada e surpreendente, que se esconde nos lugares mais impensados, que assume aparências sempre novas e sempre diferentes, que não é monopólio de ninguém, mas privilégio de pessoas e povos muito diferentes entre si. A tolerância estética não é fácil. O snobismo e a intolerância são muito difundidos. Os detentores dizem ou pensam que aquilo que agrada aos outros seja cafona e vulgar, subentendendo que eles são os donos e os conhecedores da verdadeira beleza. Isto dá a eles um certo sentimento de pertencimento a um círculo de eleitos, ou seja, uma superioridade. Ao contrário, se nós não temos confiança em nós mesmos, é possível pensar com desencorajamento que a visão da beleza nos exclui e que, portanto, são os outros e não nós a poder realmente compreender e gostar e experimentar aquilo que é belo. E assim ficamos fora do paraíso. Somos os excluídos. Esta condição é penetrada por autocomiseração e infelicidade. Os dois grupos se alimentam um do outro. Não existem detentores sem os excluídos, nem excluídos sem os detentores. E de ambas as categorias circulam por aí muitos exemplares. Em cada caso, a inteligência estética nos permite de não permanecer rígidos nas nossas posições, mas de enriquecer de novos modos de ser, de compreender e de sentir mais, de nos darmos conta de que a beleza é para todos, de amar melhor e em modo mais profundo. Eu não consigo pensar em nada que possa unir duas pessoas em modo assim tão potente como a beleza. Que se trate de amizade, de parentesco ou de um casal, neste último caso, depois a beleza pode ter um efeito ainda mais intenso. A cada tanto eu leio um artigo no jornal sobre os pretensos efeitos afrodisíacos deste ou daquele alimento. Rúcula, ostras,
ovos de tartaruga. Será? Eu, ao contrário, voto pela beleza. Encontre alguma coisa que é belo para ambos no casal. Um filme, uma música, um lugar. O que existe de mais erótico do que isso? A beleza saboreada junto um do outro, juntos, né? As duas pessoas saboreando a beleza, coloca elas em sintonia e derrete qualquer defesa. E aí ele termina esse capítulo dizendo que o afrodisíaco mais potente é a beleza. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Deixa eu tomar um golinho de água aqui para a gente começar o próximo capítulo. Então, aqui se falou da beleza percebida em companhia, o quanto ela ganha em poder quando podemos compartilhar com alguém aquilo que para nós é belo e nos preenche. E o próximo capítulo vai falar da beleza da alma. Imaginem estar em um carro e ver ao longo da estrada, na beira da estrada, uma bela mulher que está com a roda do carro no chão, pneu furado. Vocês parariam para ajudar essa mulher? E se a mulher não fosse bonita? Os dados dizem que 67% das pessoas pararia no primeiro caso. Ou seja, se a mulher fosse bonita, sejam homens ou mulheres. A mulher bonita, isto é, aquela que é considerada bonita pela maioria, tem muito mais probabilidade de ser ajudada tanto nesta como em qualquer outra situação. Uma pessoa bela, desta vez homem ou mulher, é servida primeiro em uma loja e é também considerada mais uma pessoa que tem mais credibilidade por um júri num tribunal. Em resumo, ela tem mais probabilidade de ser vista como confiável. E isso é somente o início, diz o autor. Vários estudos têm mostrado que as pessoas belas são, segundo o estudo, mais inteligentes, encontram trabalho com mais facilidade, se procuram ser eleitas para um cargo público, têm mais sucesso e também são mais ricas. As cifras, nesse último caso, são ferozes. Ser mais belo para um homem nos Estados Unidos e no Canadá quer dizer ganhar, em média, 5% a mais. Ser mais feio, 9% a menos. Para uma mulher, tem uma relevância um pouco menor, 4% a mais, se for bonita, e 6% a menos, se não for considerada bela. E isso não é nada em confronto com a China, que bate todos os recordes. Menos 25% para as pessoas consideradas feias e mais 3% para as belas. Para as mulheres, menos 31% para as consideradas feias e mais 10% para as belas. Outros países estão na metade. São dados cruéis que nos fazem rapidamente perceber quanto injusto seja o mundo no qual vivemos. Mas os dados são estes,
E isto deve ser o nosso ponto de partida. Subtítulo: Parecer e ser. Alguém diz: não é a beleza do parecer aquela que conta, mas é a beleza do ser. Na luz das pesquisas que acabamos de ver, e também a partir dos modos de vida que contradistinguem hoje a sociedade ocidental, parece uma posição insustentável, para não dizer patética. A beleza interior não te servirá para que tu faças sexo, adverte com brutal realismo uma bela moça em um adesivo para carros. Não tem do que se admirar se nos Estados Unidos o investimento social na beleza, cosméticos, cirurgia estética, etc., supera aquele empregado na educação. Se investe na estética para garantir que sejamos amados. A beleza física provoca emoções, move dinheiro, cria poder e faz cair impérios. Eu tenho um primo que é cirurgião plástico e eu lembro de uma vez conversando com ele, ele comentou que o Brasil seria, não sei como estão esses dados hoje, mas o Brasil estaria em segundo lugar no ranking mundial em cirurgias plásticas, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E nós somos um país que investe muito, as pessoas, elas investem muito em tudo aquilo que diz respeito à beleza, toda essa parte de cosméticos, de dietas, academias, cremes, cirurgias plásticas, esmaltes, a moda, enfim. É um país que investe muito nisso. Ao contrário, quando se fala de beleza da alma ou beleza interior, se arrisca de cair no idealismo e na retórica. Tem pouco a ser feito. Para a maior parte das pessoas, conta mais a beleza exterior. Aquela interior permanece como se fosse uma hipótese ou uma fábula. E, neste modo, não estamos talvez cometendo um erro ao esquecer algo que é essencial? Basta refletir um momento. A qualificação de belo pode ser usada não somente para aquilo que é visível, mas também para aquilo que é invisível e subjetivo. Falemos, por exemplo, de um magnífico caráter, de uma bela mente, de uma pessoa estupenda. Muito mais de quanto não nos damos conta. A beleza da alma é um ponto de referência para compreendermos uma pessoa. Talvez a beleza do corpo não seja o único fator importante. Imagine estar casado com uma pessoa belíssima exteriormente, mas com um caráter maléfico. Vocês têm certeza que a beleza física seja o único fator que conta nesse caso? Talvez o modo melhor para compreender esse ponto é pensar na feiura moral. Diante de um delito tremendo, como lemos a cada dia nos jornais, como, por exemplo, uma pessoa esquartejada ou uma criança violentada, somos pegos pelo desgosto e pelo desdenho e exclamamos: que coisa horrível! Ou seja, aplicamos a esse fato uma categoria estética. Quando alguém se aproveita dos mais fracos, quando alguém trai um amigo ou não socorre uma pessoa ferida, por exemplo, não definimos talvez
de feios e repugnantes esses atos ao ponto de tomar distância das pessoas que os cometeram? Se existe a feiura moral, deve existir também a beleza moral. Os jornais não falam muito a respeito, porque não incrementa as vendas. É melhor mostrar os monstros, os sádicos, os fomentadores de guerra, os inventores do mal. Eles fazem mais efeito, mas a beleza moral existe. A verdade é que existem todas duas as belezas, aquela exterior e a interior. A primeira, a exterior, é mais evidente, mais apropriada a suscitar atração, mais imediata, mais gratificante a curto prazo. A segunda, a beleza interior, é mais sutil. Normalmente ela requer mais tempo para ser percebida, é mais profunda e não sempre ela se revela plenamente a um olhar distraído. A beleza física é como um corredor de velocidade. Nos percursos curtos, ela chega sempre antes. A beleza da alma é como um corredor de maratona. Ela vai se mostrando no percurso longo, ao longo do tempo. O que é a beleza da alma? É a beleza, por exemplo, da inteligência, da honestidade, da coerência ou da generosidade. É uma beleza que não tem nada a ver com cosméticos, que não é devida a uma roupa elegante ou a um carro de último modelo, que não pode se tornar nossa em troca de um cheque, mas que, se conseguimos vê-la para além das aparências, nos inspira, nos guia, transforma a nossa vida. Várias pesquisas têm demonstrado que a nossa percepção de beleza física de uma pessoa é influenciada por aquilo que nós conhecemos dela. Se nós nunca a encontramos antes, então o nosso julgamento estético será puramente exterior. Mas depois de termos conhecido essa pessoa, ela nos parecerá mais bela se conseguirmos apreciar também os aspectos não físicos e não imediatamente visíveis, como a disponibilidade a colaborar ou a confiabilidade desta pessoa. Por exemplo, em um curso de arqueologia no campo, aos participantes foi pedido que julgasse a beleza física de todos os outros no início do curso e depois de novo no final. Aconteceram mudanças notáveis nos votos, devidos ao fato de que foi dada a eles a possibilidade de se conhecerem e de apreciarem-se para além das aparências. Cada um de nós já passou, acredito, por esse tipo de situação. Muitas vezes nós julgamos alguém num primeiro momento e depois, quando temos a possibilidade de conhecer melhor essa pessoa, a gente normalmente encontra tantos outros adjetivos para essa pessoa. E também pode acontecer o contrário, né? Não ter uma noção muito ampla de alguém, conhecer assim num primeiro momento e achar que é isso ou aquilo, e depois a gente também se decepcionar, né? Beleza exterior e interior.
A beleza interior, em resumo, pode se tornar uma só com aquela exterior. Pode ser expressada através do corpo, do olhar, da expressão do rosto, como o sabem bem os grandes retratistas, pintores e escultores de todos os tempos. Eu penso, diz o autor, tanto para fazer um exemplo, ao Duque de Montefeltro, que é um retrato de Piero della Francesca. De perfil, esse homem com um nariz anômalo e um grande chapéu vermelho. O Duque representa a dignidade e o esplendor do ser humano. Ele é feio, mas ao mesmo tempo é belíssimo. Ou eu penso aos autorretratos de Rembrandt. Ele pintou mais de 90 autorretratos ao longo do arco da sua existência, transformando o retrato em uma reflexão incrível sobre a existência humana e sobre o tempo que passa. Então hoje nós temos a fotografia e às vezes a gente vê artistas que trabalham com esse efeito do tempo. Já vi diversos trabalhos onde a mesa, esses dias ainda vi na internet, um artista que fez a mesma foto em grupos de pessoas, ou mesmo individual, anos atrás, e tentando repetir essa foto hoje, né, para mostrar o passar do tempo. Mas naquela época não existia máquina fotográfica e os pintores faziam, né? Rembrandt foi um que fez essa experiência se pintando, se autorretratando ao longo dos anos. E aqui ele diz, né, que ele transformou o retrato em uma incrível reflexão a respeito do tempo que passa. E agora ele vai falar dos fotógrafos. Um dia, em uma livraria, eu estava folheando um livro de fotografias feito por Cartier-Bresson. Custava muito, e então eu acabei não comprando o livro. Eram todos retratos. Como por milagre, cada foto era como uma janela aberta sobre a realidade interior de cada pessoa. Fotos de Sartre, de Gandhi e muitos outros. Como aquele artista tinha conseguido retratá-los naquele modo? Uma foto comum normalmente é uma foto sem profundidade. A gente vê um rosto que sorri, mas nada demais. Ali naquele livro, cada rosto revelava um mundo inteiro. Aqueles retratos continuaram a se misturar na minha mente, a trabalhar dentro de mim, como com frequência acontece para as coisas belas. Por muitos dias, no final, eu tive que voltar na livraria para comprar o livro, mas já tinham vendido. Falando de retratos fotográficos, me vem em mente aquele famoso de Churchill. O fotógrafo Yusuf Karsh conseguiu obter a disponibilidade de Churchill logo depois de um seu histórico discurso na Câmara dos Comuns em 1941. Churchill, porém, tinha outras coisas na cabeça. Ele estava irritado e deu ao fotógrafo 2 minutos. Quando estava para bater a foto, o fotógrafo se aproximou de Churchill e tirou o cigarro que ele tinha na mão. Churchill fez uma cara ainda mais agressiva. Naquele momento, o fotógrafo bateu a foto. E a foto se tornou um ícone do homem que tinha vencido os nazistas. Um verdadeiro bulldog que daria medo a qualquer pessoa. Uma foto formidável.
Como psicoterapeuta, eu observo com espanto cada dia rostos que expressam emoções de sofrimento, de raiva, de espanto, de ansiedade, de esperança, de alegria. Eu nunca paro de me maravilhar diante da magia do rosto humano. Eu vejo rostos jovens que me chamam a atenção por seu frescor e entusiasmo. E observo rostos mais velhos, sob os quais se podem ver os sinais de muitas batalhas. Vejo rostos belos e rostos menos belos, cada um com o seu fascínio irrepetível. Eu conhecia uma pessoa que foi afetada pela degeneração macular. Ela estava perdendo a vista, a visão, e me disse que o lado mais penoso da sua doença, para ela, era não conseguir ver as expressões nos rostos das pessoas, não ver a história que cada uma das pessoas tinha para contar. Às vezes, a beleza da alma é ilógica e paradoxal, é contrária às convicções comuns, aos hábitos sociais e talvez também aos nossos interesses do momento. Eu vou parar por aqui porque agora ele vai contar uma história indiana e já são 15 para as 8 e eu quero fazer ainda uma pequena visualização com vocês. Então, a partir da semana que vem, a gente começa daqui, desse pedacinho, onde ele vai contar essa história indiana do rei Yudhishthira, caminhando pela rua com seu cachorro. Então, quem acompanhar o estudo na próxima semana, vamos começar a partir daqui, dessa história. Então, gente, como em cada finalzinho do estudo, e meu Deus, como passa rápido esse tempinho da gente aqui, eu costumo fazer um breve momento de visualização criativa, para que a gente possa experimentar a nossa criatividade em imaginar imagens, situações, exercitar essa capacidade que cada um de nós tem. Então, quem está por aí e quiser participar, agora você simplesmente fecha os seus olhos, se recosta na poltrona ou na cadeira onde você se encontra. Toma uma inspiração bem profunda. Vai trazendo o foco da atenção para a respiração. E através da sua respiração, você vai acalmando o seu corpo, acalmando os batimentos cardíacos, acalmando pensamentos. Se algum pensamento vier, deixe ele simplesmente passar como se fosse uma nuvem e volta a focar na sua respiração, deixando ir todas as tensões do dia, deixando ir as preocupações, trazendo o foco de atenção para o ar que entra e sai pelas narinas. E nesse contato de você com seu mundo interno, vai percebendo nesse momento o peso do seu corpo sobre a poltrona,
o sofá, onde você estiver, percebendo a sensação das suas roupas sobre o seu corpo, percebendo o volume dos seus cabelos sobre a cabeça, percebendo os ruídos ao redor. E vai relaxando todo o seu corpo, relaxando a sua cabeça completamente, descendo esse relaxamento pelo seu pescoço, ombros, como se você fosse derretendo, relaxando os braços, as mãos, soltando a coluna completamente, relaxando o seu peito, abdômen, quadris, coxas, joelhos, panturrilhas e pés. E você se percebe completamente relaxado, relaxada. E agora você se vê numa planície muito verde. O dia está sereno, o céu azul, sem nuvens. Você olha em frente e percebe uma colina coberta de verde. E você percebe que existe uma trilha que leva ao alto, ao topo dessa colina. Lá no topo, você pode ver um templo. É o templo do silêncio. Você começa a subir lentamente pela colina em direção ao templo. É uma manhã de primavera, ensolarada e agradavelmente quente. Observe a maneira como você está vestido ou vestida. Perceba seu corpo caminhando, subindo pela trilha e sinta o contato dos seus pés com o chão. Sinta a brisa leve que toca o seu rosto. E enquanto você sobe, você olha em volta e vê muitas árvores, arbustos, grama e flores silvestres conforme você caminha. Você está se aproximando do topo da colina. Você observa de longe esse templo e vê o contorno de uma elevada consciência, nobre, harmoniosa, radiante. E uma calma imutável
permeia a atmosfera do templo do silêncio. Nenhuma palavra jamais foi pronunciada aqui. Você está bem perto de um enorme portal de madeira. Veja agora as suas mãos sobre as portas, sentindo a madeira. E antes de abrir essas portas, saiba que, quando fizer isso, estará rodeado ou rodeada pelo mais absoluto silêncio. E você entra no templo e sente a atmosfera de tranquilidade e paz que circunda você completamente. E você caminha em frente para o silêncio, olhando à sua volta. E você vê uma imensa e luminosa abóbada. A luminosidade não vem somente dos raios do sol, mas também parece jorrar de dentro desse templo e estar concentrada numa área de irradiação exatamente à sua frente. Você então entra nesse luminoso silêncio e se senta completamente absorvido ou absorvida por ele, por esse luminoso silêncio. E você sente que raios de uma poderosa luz benéfica e morna envolvem completamente o seu corpo. Você se senta numa confortável almofada e vai permitindo que esse luminoso silêncio preencha completamente o seu corpo, sentindo que ele flui através das suas veias e permeia cada célula do seu corpo. E você permanece aí, neste luminoso silêncio, de modo recolhido e atento. Você se dá o tempo para ouvir o silêncio. O silêncio é uma qualidade viva. Não é apenas a mera ausência de sons. E nesse silêncio, nesse lugar, você se permite agora olhar para a beleza do seu ser. Para todas as suas qualidades mais íntimas, as qualidades da sua alma, da sua essência. Se permita receber nesse momento, através dessa luz, do silêncio desse templo, que você possa ouvir o que vai lá no íntimo
da sua alma. Quem sou eu? Qual é a beleza que eu trago na minha alma? Olhe para isso. Receba essas qualidades com olhos amorosos. Acolha aquilo que você tem de mais belo. E preenchida por essas qualidades da sua alma, você, aí nesse templo do silêncio, vai lentamente levantando e com passos lentos se afastando da área de irradiação de luz. Você agradece antes de tomar o caminho de volta por esse encontro com você mesmo, com você mesma, no templo do silêncio, onde você pôde apreciar as suas qualidades mais íntimas. E você vai tomando o caminho de volta através do templo, saindo por aquela porta de madeira. E do lado de fora do templo, abra-se para o impacto da primavera. Sinta a brisa gentil, mais uma vez tocando o seu rosto. Ouça o cantar dos pássaros. Observe o colorido das flores. E você vai descendo a colina com passos lentos, mas mais firmes, mais alegres, mais gentis, olhando em volta com mais alegria, com mais disposição, e vai chegando lá naquela mesma planície onde essa jornada começou, e se despedindo agora desse lugar, dessa imagem de primavera, desse templo lá no alto da colina. Aos pouquinhos você vem voltando para cá, para o lugar onde você se encontra, na sua casa, na sua poltrona. Toma uma inspiração bem profunda. Vai sentindo as extremidades do corpo, seus pés e mãos. Vai deixando o corpo fazer os movimentos que ele precisar. Devagarzinho, no seu tempo, você pode abrir os olhos. E hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência no Templo do Silêncio,
que tenha sido proveitosa. E desejo a todos um bom descanso, uma boa noite. E nos vemos novamente na próxima segunda-feira, dando sequência ao nosso estudo. Gratidão por quem esteve aqui acompanhando e eu espero que vocês possam amplificar o campo da beleza na vida de vocês. Que essa seja uma semana de muita beleza e estejam atentos para as sincronicidades e me contem quando algo diferente acontecer. Eu gosto muito de saber, adoro quando vocês deixam mensagem para mim a respeito de algum insight, alguma reflexão, de algo diferente que vocês estejam vivenciando a partir desse estudo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.